Agora de entrevista no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com a advogada Caroline Cavetti. Ela vai nos falar sobre a telemedicina e a proteção de dados. Doutora Carolina, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Melissa. Hugo, tudo bem com vocês? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Fora essa pandemia, né, esse distanciamento social que a gente não sabe quando que voltamos de fato a um normal, se é que ele existe, né? Exatamente. Nós vamos falar dessa história aí da telemedicina e da proteção de dados, que é um assunto importante e bastante discutido atualmente, né? Quais as diferenças entre telesaúde e telemedicina, doutora? Na verdade, os dois fazem parte da telemática da saúde, né? A telemática da saúde é assistência à saúde de forma remota. A telesaúde é mais voltada às questões de gestão, onde tem o e-protocolo, né? A questão do prontuário eletrônico, mais ligado a questões administrativas propriamente dito, e a telemedicina é o atendimento clínico, né? O atendimento ao paciente propriamente dito. Então, essa é a principal diferença entre os dois, mas ambos fazem parte da telemática da saúde. Doutora, observa-se em linhas gerais que a prática da telemedicina varia em grau de complexidade, da adequação e da necessidade das instituições de saúde e das comunidades que se destina, sendo que as modalidades de teleassistência, televigilância, teleconsulta, interação entre os dois médicos e teleintervenção estão vinculadas ao modelo forma que é empregada. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, deixa eu só contar um pouquinho melhor da telemedicina propriamente dito, né? Uhum. Então, a telemedicina, o conceito dele básico é justamente o atendimento ao paciente à distância, onde a questão principal é o atendimento remoto, né? Então, nós temos algumas modalidades, ela não a legislação ela não é clara quando ela fala em relação aos tipos de modalidades que são aceitas no Brasil, mas ele faz referência à declaração de Tel Aviv, onde você consegue extrair do seu conteúdo essas 5 modalidades que a senhora comentou. A teleassistência é mais no sentido de urgência, quando você está com um paciente idoso ou de difícil locomoção ou em um lugar extremamente remoto e a pessoa tem como se fosse um botãozinho de alarme, sabe? Então, assim, se ele tem uma situação de emergência, ele aciona esse mecanismo se conecta diretamente a uma localidade e esta localidade passa as primeiras orientações até para verificar se é necessário o seu deslocamento ou não. Isso, né, a telemedicina num país continental como o Brasil é bastante importante, até porque nós temos deficiência, né, em relação a profissionais em lugares de difícil acesso. Você imagine a Ilha de Marajó, que é difícil o acesso, são ilhas que você pega 5, 6, 7 horas de embarcação até você chegar à localidade. Isso, às vezes, você perde tempo que é bastante importante e crítico para a saúde dessa pessoa. Então, essa possibilidade de você apertar um botãozinho e receber as primeiras, né, eventualmente relatar, né, o que aconteceu, como que aconteceu, e ter essa assistência imediata é importante justamente para você ganhar segundos, né, tendo em vista que atendimento emergencial dizem que, né, alguns segundos já faz diferença na vida ou não do indivíduo. A televigilância é aquela monitoração contínua, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema, por exemplo, de diabetes. Você tem um equipamentozinho ligado a você que ele transmite esses dados de forma contínua, né, para um sistema, e isto, em caso de variação desses padrões, há um comunicado direto à central, eventualmente uma orientação em como fazer, em como atender, ou até mesmo na consulta, né? Você consegue ter uma parametrização muito mais efetiva para verificar quando que efetivamente houve essas alterações, como que a medicação está funcionando, não está, como alterar. Então, isso traz, né, um escopo mais nítido.
já a teleconsulta, né, é mais ou menos o que nós estaríamos fazendo agora, conversando por um aplicativo, né, por uma plataforma qualquer. Nós sugerimos que seja sempre utilizada uma plataforma certificada, até porque você precisa, né, de alguns dados, esse paciente precisa saber como está sendo o atendimento, o que precisa, o que não precisa, e até a questão dos dados, né, da sua imagem compartilhada e afins. A interação entre dois médicos é a troca, né, de informações entre dois médicos sobre um caso e, eventualmente, até o atendimento desse paciente, né, por um especialista, né, volto a falar, por exemplo, na Ilha do Marajó, se eventualmente tivéssemos lá um generalista, um médico generalista, ele pode fazer essa interação paciente, médico e especialista, com, por exemplo, um neurocirurgião, né? Então, essa pessoa tem um know-how, um conhecimento muito mais aprofundado sobre uma especialidade e ele consegue atender uma pessoa que estaria em outra localidade. E a teleintervenção, que seria, né, a telecirurgia, a teleradiologia, onde você consegue, né, efetivamente manobrar eventualmente o paciente numa cirurgia ou eventualmente extrair resultados de imagens e afins. Então, isso seriam as modalidades que nós temos hoje, né, aplicadas no Brasil, com nomes, nomenclaturas que variam. Geralmente, os hospitais e clínicas médicos colocam tele e especialidade no final. Isso não quer dizer a modalidade aplicada, a forma que você entrega isso ao paciente, mas sim, né, a especialidade propriamente dita. Agora, doutora, as leis que abordam a telemedicina no Brasil, elas são claras? A gente não tem uma regulamentação muito clara a respeito da telemedicina, né? A telemedicina, ela é regulamentada por uma resolução do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, onde ela e essa resolução ela é de 2002. Então, se nós pararmos para pensar num cenário atual, a tecnologia em 2002, a tecnologia hoje é bastante diferente, né? Em 18 anos, praticamente, o mundo se transformou e de forma mais acentuada com esta pandemia, onde a distância, né, o distanciamento encontra-se cada vez mais no nosso cotidiano. Então, em 2002, quando a resolução foi feita, nós tínhamos o quê? E-mail, talvez, a imagem, a transmissão não era tão adequada. Hoje em dia, nós temos, né, um equipamento e uma tecnologia que nós conseguimos compartilhar a imagem de alta performance por um celular. Então, eu acredito que a resolução hoje ela não satisfaz as necessidades da sociedade como um todo. Há algumas resoluções que tratam de especialidades específicas, né, que são um pouco mais modernas e que já trazem essa preocupação em relação à segurança dos dados, à transmissão de dados de forma mais assente, de forma mais, inclusive com o tipo de segurança que é necessária, como na telepatologia, mas ela ainda não é muito clara a respeito do o que pode, o que não pode, tanto que, devido à pandemia, houve uma regulamentação pelo Senado, né, pelo órgão, houve uma legislação editada justamente para prever como que se torna ético, né, a realização da teleconsulta, que é a teleconsulta, a telemedicina em forma geral, mas a teleconsulta em especial, que é uma das coisas que ainda havia uma resistência um pouquinho maior, até por conta da clinicância, né, que a clínica é a soberana dentro da medicina, né, o contato é um pouco importante para o atendimento ao paciente. Doutora, a senhora falou que a resolução é de 2002. Dessa maneira, dá para a gente falar que é uma tendência, por exemplo, criar uma legislação específica sobre o tema que trate melhor, com mais detalhes aí sobre essa questão da telemedicina? A lei que veio tratar sobre a telemedicina na pandemia, né, que é engraçado que ela usa assim combate enquanto dura a pandemia, justamente porque há essa resistência quanto à legislação, quanto à adoção, havia pelo menos, né, da telemedicina de forma mais ampla.
ela falava que quem iria regulamentar seria o Estado, propriamente dito, né? Eu creio, só que isso foi revogado logo na sequência, isso, né, acabou recebendo o veto e acabou não incorporando a lei. Eu acredito que ainda fique pelo CFM regulamentar essa questão da adoção, da forma da adoção da telemedicina. Há movimento para que isso seja regulamentado, para que isso seja debatido. Houve uma resolução em 2018, mas por conta da forma de sua aprovação, ela foi revogada 2, 3 dias após, então ela não entrou em vigor ainda. Então, nós temos um cenário bastante nebuloso da telemedicina no sentido regulamentar, né? Isso não a resolução do CFM é um ato infralegal, né? É um ato normativo administrativo, né? Ela serve como orientação, mas ela não é lei na palavra, né? Na tradução e no significado da palavra, da definição da palavra propriamente dita. Mas, assim, há uma tendência de que seja, após pandemia, incorporada essa questão da telemedicina de forma que o Conselho Federal de Medicina venha a dispor a respeito disso. Tem alguns movimentos de debate, de consulta, a consulta pública pelo próprio CFM. Creio que ano passado estava aberta essa consulta, justamente para debater esse tema, para que seja maturado e venha uma norma mais completa, porque tem muita lacuna ali. Assim, se eu for falar para você, por exemplo, a teleconsulta, ela, em tese, é uma das partes que mais tem resistência pelo CFM, tanto que ele era vedado expressamente a sua adoção era vedada expressamente numa resolução que tratava de marketing, né, de como que deveria atuar na questão de divulgação. Então, assim, é um cenário ainda que tende a ser mais claro a partir nesse pós-pandemia, mas ainda não há uma resolução clara, ainda não há nada que pelo menos que eu tenha conhecimento nesse momento, que já tem um texto sendo discutido ou afim. Nós temos uma pandemia atual, uma resolução e algumas resoluções que tratam de especialidades específicas, né, que estão aí caminhando, mas que dão conta de uma parte, mas trazem uma certa insegurança, justamente porque quando você tem várias normas esparsas, né, várias normas em vários regulamentos, você traz essa confusão e essa contradição dentro do próprio sistema. Doutora, não sei se consegui te responder ou te confundir mais. Não, respondeu sim, doutora. É interessante a sua observação, inclusive, porque aqui na Assembleia Legislativa a gente já trata desse assunto da telemedicina desde o ano passado. A Comissão de Saúde aqui da Casa, que é uma comissão fixa aqui da Casa, ela já abordava o tema, fez algumas conferências aí nesse sentido de trazer a experiência dos profissionais de saúde aqui para a comissão e para depois gerar uma legislação específica. Esse foi um debate proposto pela deputada Janaína Pascoal, do PSL, e já foi muito antes da pandemia. Então, quer dizer, foi pertinente e, com certeza, provavelmente depois da pandemia, o debate volte, né? E aí é importante, doutora, eu queria até a observação da senhora com relação a isso. Aqui a gente sabe, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a maior e a mais importante da América Latina. Mas uma iniciativa vinda aqui do Parlamento Paulista pode também chegar em outros parlamentos, ou seja, outros estados também podem pegar ali o modelo de legislação e até de construção da legislação para aplicar nos seus estados, nesse sentido, no caso da telemedicina? Olha, a princípio, não vejo nenhuma vedação para que seja feito, né, essa troca de legislação, essa observância, até porque a gente vive uma prática de compartilhamento, né? Então, assim, tudo que cada um caminha,
a gente aprende muito mais com o que já está rodando do que com, né, partindo do zero. Esse compartilhar, esse troca de experiência é sempre válido. Eu só tenho, assim, algumas questões em relação... eu não sou constitucionalista, né? Então, assim, essa questão de competência me parece um pouco... assim, eu olharia um pouquinho com certo viés, uma certa preocupação, né? Um estudo que precisaria ser feito em relação à matéria poder ser tratada a nível estadual, porque, em tese, seria uma regulamentação de atuação profissional propriamente dito, que talvez a melhor, né, ou talvez seria uma questão mais de matéria federal propriamente dito. Mas eu confesso para você que não é minha... eu não sou constitucionalista, né? Então eu teria que realmente estar estudando melhor se essa proposta de lei eventualmente não poderia esbarrar numa questão de competência. Mas toda medida é válida no sentido de discutir o tema, desse embate, dessa cocriação e desse desenvolvimento e amadurecimento de como isso vai chegar. Eu acho que esse trabalho, eu particularmente, acho que seria interessante sempre uma conversa junto ao CRM de São Paulo, e eventualmente a questão do CFM, propriamente dito, para trazer essa aproximação e essa discussão para que não haja, né, porque eu vou te trazer um dado que eu acho extremamente curioso, que é justamente o fato de que o estetoscópio, que hoje nós temos como um dos principais elementos e símbolos da medicina, num primeiro momento ele foi renegado pelos médicos propriamente dito, porque ele trazia esse distanciamento, né, entre médico e paciente. Dentro da medicina nós temos que a clínica é soberana, isso quer dizer, o contato com o paciente, o cheiro, a questão da coloração, a forma de respiração, todos esses elementos que muitas vezes nós não conseguimos extrair dentro de uma imagem. Por exemplo, nós conversando aqui, eu tenho atrás de mim uma iluminação que me dá uma iluminação um pouquinho diferente do que é a real, né? Existem alguns elementos, né, do toque que eventualmente eu não consigo por uma teleconsulta. Então, assim, são todos esses elementos que nós precisamos pensar em formas de solucionar. Ela é possível, ela é viável e ela é necessária para o acesso à saúde de forma irrestrita, em especial pela amplitude do nosso Brasil, que é um país continental, por assim, né, de extensão continental. Então, nós precisamos pensar em formas de atender com dignidade a nossa sociedade, e acho que todo projeto e toda movimentação no sentido de debater esse assunto para que isso torne-se de forma mais clara, acessível e que traga tanto segurança jurídica pro médico quanto para quem para o médico ou eventualmente clínicas e hospitais, isso é essencial num Brasil que nós estamos pensando que é um Brasil pós-pandemia, que antes da pandemia já vinha num caminhar de transformação digital, que nós possivelmente aceleramos, né, de forma há 10 anos aí essa brincadeira, e que precisamos pensar no mundo digital cada vez mais, até para assegurar a cidadania, né, o direito à dignidade humana e acesso à saúde, que é um dos direitos da Constituição Federal, enfim, né, que a gente precisa realmente estar reforçando. Doutora, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Convido aí para uma próxima oportunidade a senhora estar conosco novamente aí para esclarecer mais assuntos em relação a esse tema que é tão importante. Muito obrigado, viu, doutora? Eu fico à disposição, agradeço a oportunidade, agradeço poder trocar essa figurinha com vocês e aprender com vocês, e me coloco à disposição para o debate, para a gente trocar ideias, porque eu acho que só a partir disso nós conseguimos construir um coletivo e uma sociedade que nós esperamos. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição.